Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui nossa aula de História dos Avivamentos. Hoje é a nossa quinta aula, agora é o segundo bloco. Lembrando que são sempre gravados aqui as nossas aulas. Nós estamos tratando dos movimentos dissidentes da Idade Média, ou seja, daqueles movimentos que foram contrários à religião institucionalizada, que era o catolicismo, tanto católico romano quanto ortodoxo grego, mas principalmente predominava mais o católico romano. Então, falamos aqui há pouco sobre dois grupos. Interessante que você falou ortodoxo grego, né? Mas ele remete também como segundo império de Bizâncio, né? Que ali compreende a atual Turquia, né? E chamava Anatólia, entendeu? Sim, Depois se expande ali para a Grécia e a própria Rússia, como eu falei, em 860 surge nesse período. Isso aí. Da onde surge o Império Bizantino, né, Júlio? Isso aí. Então, a gente, há pouco, já falou sobre os paulicianos e falamos também sobre os bogomilos. E agora vamos entrar, então, nos cátaros. Vamos lá. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Diga, Júnior. Os cartagenos, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Joia. Querido pastor Johnny, tenha a bondade, leia para nós, por favor. Pois não. Cátaros. O catarismo foi um movimento cristão considerado herético que manifestou-se no sul da França e no norte da Itália no final do século XI, até meados do século XIV. Suas ideias têm fortes paralelos com o gnosticismo do início da era cristã. Os historiadores indicam sua formação a partir da expansão das crenças dos bogomilos, que é o reino dos búlgaros, e dos paulicianos, no Oriente Médio. Olha só, então, desses movimentos vem os cátaros, ou catarismo, como é chamado. Olha só que interessante, é um período até significativo, né? Do século XI ao século XIV. Nada, por volta de 300 anos. Então, é bem significativo. A doutrina dos cátaros. Leia para nós, pastor, por favor. Pois não. Um dualismo gnóstico, no qual o verdadeiro Deus distingue-se absolutamente do Criador do mundo físico. 2. Neste mundo de corrupção e trevas, as centelhas de luz pertencentes ao verdadeiro reino divino estão perdidas, exiladas neste mundo e precisam ser resgatadas. E 3. Os sacerdotes devem afastar-se completamente da corrupção do mundo para levarem vidas muito simples e castas. Devem abster-se de alimentação carnívora, de atividades sexuais, evitar qualquer forma de violência e não podem possuir nenhum bem material. Então, mais uma vez, a gente vê essa questão aí do gnosticismo com o Deus verdadeiro e essas confusões, essa miscelânea, né, entre eles. Mas a gente nota também aqui já algumas características que era muito forte no catolicismo, como o celibato, como a vida monástica, já que esse mundo é perdido e já que há centelhas de luz pertencentes ao verdadeiro reino de Deus e estão perdidas, a gente precisa encontrá-las, precisa resgatá-las. Então, perceba que aquilo que era conveniente, eles uniam a sua crença, o seu estilo de vida, e aqueles que não era, de fato, eles tinham as suas rupturas, né? Então, ainda continuando para nós, pastor, esse grupo, eles vão um pouco mais longe, né? Podem ver que esses períodos e os lugares onde eles estavam, também eu quero acreditar que favoreceram um pouco para que eles pudessem desenvolver melhor esse sistema religioso, esse sistema filosófico, né? Por favor, pastor. Joia. Cosmologia. Para os cátaros, todas as criaturas e o mundo criado estão imersos em uma guerra eterna entre dois princípios irreconciliáveis: a luz, ou seja, o espírito, e a escuridão, ou matéria.
O verdadeiro Deus é visto como criador do reino divino. Já nosso mundo material, repleto de miséria e corrupção, não pode ser uma criação do verdadeiro Deus. Portanto, só pode ter sido criado por um Deus mundano, que em certas ocasiões se associa com Satã. Dá uma pausa aqui, pastor, dá uma pausa. A gente, né, como eu falei na minha primeira aula, irmãos, a gente começa, então, a compreender um pouco a cabeça desses grupos, já que o mundo de Deus, na concepção cristã, está reinando, né? O catolicismo estava... Irmãos, tem que lembrar que para o católico, inclusive na Idade Média, eles achavam que eles já estavam no milênio. Por que eles achavam que eles já estavam no milênio? Porque o cristianismo era a maioria entre o Oriente e o Ocidente. Então, na cabeça católica, o que eles faziam, era praticamente o reino de Deus entre eles. E quando o Deus cristão tinha um inimigo, um opositor, você mandava matar. Então, pensa como um dissidente desse grupo, uma pessoa desse grupo ou de outros grupos, a gente vai ver já os anabatistas, outros grupos que surgem, eles viam tudo isso de uma forma muito estranha, né? Porque eles falavam, poxa, se o Deus deles faz tanta maldade, não é possível, deve ser Satanás, deve ser o diabo mesmo. Então, é por isso que essas declarações aqui a gente acaba até entendendo, né? É mais ou menos como o que um falso profeta faz dentro da igreja. Se um falso profeta faz coisas ruins ao povo de Deus, as pessoas associam que, ora, se aquele pastor consegue roubar, consegue fazer tanta falcatrua em nome de Deus, meu Deus, que Deus é esse? Só que é aí onde entra o esclarecimento, onde entra o verdadeiro conhecimento, que existem lobos em peles de cordeiro, né, irmãos? Não, desculpa, mas eu achei muito interessante essa parte, né? Pode continuar, pastor? Isso aí. Ao mesmo tempo, os cátaros acreditam que há partículas do reino de Deus perdidas nesse mundo e que elas precisam ser resgatadas. Olha, bem parecido com a doutrina anterior dos bogomilos. Afinal de contas, eles estão dentro, eles surgem a partir daí. Porque é inegável, irmãos, mesmo que você está vivendo, como eu disse há pouco, irmãos, imagine que haja uma guerra mundial e que a gente viva um novo contexto, a gente volte para a Idade Média ou antes, como que era o mundo antes de Cristo, e a gente esteja debaixo de uma religião opressora. A gente não pode negar que existe bondade no mundo, que existem pessoas boas, que nem todo mundo concorda com a injustiça, que nem todo mundo aceita calado as coisas ruins que os outros fazem. Então, assim, existem essas partículas. Era a maneira que eles viam o mundo, né? Por isso que esse slide retrata da cosmologia, ou como eles veem um cosmo, ou como eles entendem a lógica desse cosmo, dessa criação, entre que o Deus verdadeiro é visto como criador do reino divino, mas o mundo material tem muita miséria, tem muita corrupção e, portanto, só pode ter sido criado por um Deus mundano, um Deus perdido. E, em certas ocasiões, até mesmo como Satanás. Irmãos, vocês já ouviram muitas vezes isso, que o inferno é aqui entre nós. E sejamos honestos, irmãos. Quando a gente vê a vida nua e crua, sem ser colorida, parece mesmo que o inferno está entre nós. Mas a gente sabe que o verdadeiro inferno ainda não é aqui. Imagina eles debaixo de toda a cegueira, debaixo de toda a perseguição, debaixo de toda a opressão religiosa, vivendo nos seus guetos. Era muito difícil, né? Querem fazer algum comentário? Essa seita aí, eles fazem uma nova leitura, né? Com a fusão de outras seitas anteriores, até parte da Igreja Católica. Exatamente. Isso aí, Ju. Então, continuando, pastor, por favor. Salvação. Como eles viam a salvação? Vamos lá. É com o intuito de resgatar as centelhas divinas aprisionadas no mundo e nos homens que se organiza na Terra a verdadeira Igreja de Cristo, a Igreja Cátara. Opa, dá uma pausa, por favor, pastor. Ok. Perceba, então, agora a gente precisa resgatar, porque se essa igreja dominante, ela, em nome de Deus, manda matar as pessoas, faz cruzadas, oprime todo mundo, tem
tudo isso que é de um Deus bom, mas são práticas más, nosso dever é resgatar. Já que há essa centelha, a gente tem que aprender como é. Então, aí vai surgindo, então, agora aqui as doutrinas dos cátaros. Por favor, continue. Para isso, os cátaros precisam afastar-se tanto quanto possível deste mundo e de seus atributos, esforçando-se para se contaminar o mínimo possível com eles. Enquanto isso, a vontade de Deus se cumpre. Com o rito do consolamento, o cátaro é desligado do mundo e se liberta de sua influência nefasta. A partir de então, ele está livre para seguir o caminho das estrelas, o caminho de retorno ao reino divino. O que seria esse rito do consolamento? Sabe, na Igreja Católica não tem ali a extrema-unção? A pessoa está internada, prestes a morrer, nos seus últimos momentos chega o sacerdote, o padre, e ali faz a extrema-unção, que é o sacramento, despedindo aquela alma dessa vida para ela entrar na vida vindoura. Seria isso. O rito do consolamento seria praticamente, se parafraseando, com a extrema-unção, aonde o penitente ou a alma agora estava pronta para retornar ao reino divino, já que a igreja cátara ela estava sendo um instrumento onde eles resgatavam essas centelhas divinas que foram aprisionadas por esse mundo caído, esse mundo perdido, etc. Então, é interessante, né, irmãos? Eu entendi assim também que pode ser também a ideia, né, de se abstrair dessa influência do mundo. Exemplo do budismo, né, do atingir o nirvana, né, essa ideia. Eles têm aquela ideia de que o espírito, pode ver que eles nascem dentro dos outros dois princípios, das duas outras, dos outros grupos dissidentes, movimentos dissidentes, que é os paulicianos e os gobilos, que têm a influência agnóstica, né, Júnior? Sim. Então, é uma ideia também, né, dá essa ideia. Agora, aqui, irmãos, mais alguma dúvida, algum questionamento? Essa imagem que o senhor mostrou ali, ó. Primeira. Isso, essa daqui. Ele tá enforcado. Não, ele tá com os braços presos também, né? Então, aqui é exatamente. Deixa eu ensinar agora uma coisa para vocês. É legal agora esse é um momento até didático. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ensinar um pouco para vocês. Quando você pega o material, seja um livro, um texto, hoje eu compartilhei com vocês, inclusive, 2 links de 2 artigos comentando sobre esses movimentos dissidentes, né? Eu publiquei no nosso grupo de WhatsApp. Alguns materiais, né, principalmente quando é um texto, eles vêm explicando que imagem é essa. E quando nós pegamos um pouco os retratos dos movimentos antigos, principalmente católicos, tem hora que você vê algumas fotos, algumas cenas que circulam até na internet, ou fotos que estão em quadros em museus, e a gente fala, de onde é? E é óbvio, né? Um historiador, geralmente ele sabe que período da história de que grupo pertence, até porque faz parte da matéria que ele trabalha. Mas na grande maioria dos alunos e dos irmãos, fica um pouco difícil descobrir. Então, deixa eu ensinar aqui para vocês como que a gente faz para a gente descobrir, por exemplo, de que grupo é exatamente essa foto, né? Porque aqui no nosso material aqui, ele não tem exatamente uma citação. Então, agora eu vou ensinar vocês até... Só vou abrir um parênteses, que agora vai ter várias fotos nesse slide, e eu, inclusive, fiz essa pesquisa para poder ser mais assertivo com vocês, né? Então, deixa eu parar aqui essa apresentação, e agora eu vou abrir aqui uma outra apresentação. Isso vale para tudo, viu, irmãos? Principalmente quando a gente está estudando sobre uma religião e fala, da onde é essa imagem? De que religião é isso? Será que eu estou fazendo uma citação correta? Eu sei que as redes sociais e o Google, o YouTube, quanto LinkedIn não, Wikipédia,
e tantas outras plataformas não são os lugares de pesquisa mais indicados. Se a gente quer fazer uma pesquisa mais assertiva, mais técnica, nós precisamos entrar ou em universidades, biblioteca de universidades, ou no Google Academy, e aí buscar artigos, porque aí facilita, ou se não em livros clássicos, né? Mas nem sempre a gente tem um acesso, principalmente quando não se trata de um assunto que a gente domine. Então, olha só, olha que interessante, deixa eu compartilhar agora com vocês, como que a gente vai descobrir de que foto é essa. Estão vendo aqui a página do Google? Sim? Compartilhei com vocês? Sim. Compartilhou ou não? Sim, sim. Sim. Joia. Aí você aqui vem na barra de pesquisa, clica aqui nessa janela, e aí vem aqui, ó, cola a imagem, vai abrir, e a gente... Opa, olha lá. Ou seja, a gente já descobre um pouco e faz uma pesquisa que é a Inquisição Espanhola. É Inquisição Espanhola, entendeu? Interessante, né? Deu para ver? Achei muito interessante. É a Inquisição Espanhola. E aí, quando a gente vai pesquisar um pouquinho, né, dentro da Inquisição Espanhola, eu até peguei aqui, ó, essa foto era uma foto que retrata esse período de Inquisição, né? E aqui, por exemplo, ó, na Wikipédia, como eu disse, para pesquisas básicas, para a gente ter uma noção, vale a pena. Então, aí a gente pode estar vendo mais ou menos como era, né, o tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Interessante, né? E aí tem toda uma explicação, etc. E tal. Olha que interessante, irmãos. Podem perceber que nessa imagem que a gente viu há pouco, olha só, deixa eu voltar aqui. Nessa imagem que a gente viu há pouco, ele não está sendo puxado com os braços amarrados, de uma forma assim bem agressiva, né? Os braços estão, né? E os pés deles estão juntos, porque é impossível você ficar com pernas separadas aqui, né? Está suspenso. Daí onde nasce, por exemplo, aquelas perguntas, né? Você jura de pé junto? É óbvio que você vai jurar de pé junto. Você está entendendo? Você está sendo aqui amarrado, esticado. Você vai fazer o quê? Você vai jurar de pé junto. Então, não é? Está diante do carrasco. De onde nasce. Exatamente, é o carrasco aqui. Então, é muito interessante, né? Aqui, ó. Até vi algumas... Tanto, né? Comentários, ó. É daqui que surge jurar de pé juntos. É uma expressão idiomática popular na língua portuguesa, utilizada no sentido de estar afirmando convincentemente alguma coisa, ou seja, jurando ou prometendo algo às pessoas, né? Então, você vê, pesquisas rápidas, né? Principalmente essa questão das fotos. Interessante, né, irmãos? Então, aqui retrata como alguém que era dissidente era tratado. Está entendendo, pastor? Está entendendo, irmãos? Falou contra, te puxam, tem o carrasco e vai ficar pendurado até passar pela Santa Inquisição. Aí, se você for aprovado, tá salvo, senão já era. Nem precisava falar contra, né? Hã? Nem precisava falar contra. Exatamente. Agora, deixa eu pegar aqui uma outra imagem, né? Que é a segunda imagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar a segunda imagem. Mostra de novo o caminho que o senhor faz, ô pastor. O caminho é esse. Eu vou mostrar de novo. Aqui. Você vai vir para cá. Ó. Vamos lá. Você está no Google, por exemplo, ou na sua plataforma de busca. Você vem aqui na barra, tem aqui, ó, pesquisar uma imagem. Isso vale para tudo hoje, viu, meus irmãos? Qualquer imagem você pode pesquisar. Aí você copia a imagem, cola, vai aparecer, e aí vai trazer um acervo mostrando de como eram feitos, ou como são. Origem, né? Entendeu? Olha que interessante. A origem. Claro, irmãos, como eu disse, isso daqui é uma pesquisa básica para algo que, como o pastor Johnny disse, mas de onde é essa imagem? No nosso slide aqui, eu estou com esse documento em slide, mas não tinha uma citação. Mas no artigo que eu encaminhei para vocês, hoje, inclusive, durante o dia, lá passava
várias informações super interessantes. Já já eu até replico aqui na tela para vocês, tá bom? Quando falamos sobre 6 grandes heresias da Idade Média, né? Então, eu achei muito interessante, tá bom? Voltando aqui agora, pegando a segunda imagem, deixa eu pegar uma outra imagem do nosso slide, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, para a apresentação. Deixa eu compartilhar de novo. Ó, essa segunda imagem. Tá vendo essa segunda imagem? O que seria essa segunda imagem? Dá para ver que alguém está saindo do castelo e eles não estão felizinhos, não. Eles não estão felizinhos, não. Quem será que são esses? Grupos dissidentes. Opa, pastor, grupo dissidente. Falou alguma coisa que a maioria não gostou, roça neles, chibatada neles. Então, vamos voltar aqui. Então, vamos fazer aqui uma outra pesquisa, mesma coisa. Deixa eu ir na mesma página do Google. Vamos lá, deixa eu compartilhar. Eu vou pôr em tela inteira, porque facilita um pouco aqui. Não, peraí. Não é isso. Só um segundo. Isso, Chico. Jóia. Mesma coisa, Dil. Vem no Google, barra de pesquisa, clica na foto, nessa cola de novo. Opa, eu acabei não copiando, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Só um segundinho, eu me perdi aqui na hora da pesquisa. Deixa eu tirar. Isso, ficou mais fácil agora. Vocês estão enxergando qual parte agora? A tela do Google? Tela do Google. Joia. Então, mesma coisa, barra de pesquisa, pesquisar por imagem, colo a foto, e aí apareceu. Olha aqui, ó. Cruzada Albigense. Ou seja, mais um grupo dissidente. Mais um pouco da história. Então, aqui foi a Cruzada Albigense. E aí foi onde eu pesquisei um pouco, assim, a princípio, para mandar para vocês. Tá bom? Viram como que funciona? Joia, agora então vamos voltar aqui para o nosso slide. Tem mais algumas outras fotos, olha. Tem essa outra foto aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. É a cruzada. Deixa eu parar novamente. Eu vou compartilhar, irmãos, de outra forma, porque esse jeito aqui está me dando mais trabalho. Deixa eu pôr aqui, ó. Aqui, isso. São várias fotos que mostram esse período da história. Deixa eu compartilhar agora para vocês verem todas as fotos e eu já vou estar mostrando para vocês, tá? Ó. Estão vendo agora? Aqui é uma outra fase, né? Ó. Deixa eu colocar aqui com uma foto maior. Dá para ver aqui? Estão vendo? Tá o que bom. está acontecendo? Sim. Mais um grupo dissidente. Temos aqui a corte, sendo o rei, temos os sacerdotes, temos os soldados e temos alguém queimando na fogueira. Olha lá, quem é? Um crente, né? Detalhe, ele é careca, hein? Meu Deus do céu. Né? E o careca quebrou. Olha só, né? Cuidado, hein? Olha só, tá vendo? Não fez o que a religião estabelecida queria, fogo neles. A gente, né, irmãos, fala assim, mas pense, irmãos, como foi difícil esse período para o povo de Deus, né, irmãos? Como foi horrível, né? Então, deixa eu até mostrar aqui outra foto para vocês. Da Igreja Apostólica, hein? O oposto. O oposto, totalmente, né, Júnior?
Nossa, Nossa. totalmente, não tinha nem como comparar, né, Júnior? É Deus me assim, é um período horrível, A horrível, pessoa ainda, né? a pessoa ainda passa próximo da igreja católica e ainda faz aquele sinal da. Nossa, É. Então, assim, mas você vê, né, Júnior, olha aqui, ficou maior agora para vocês, né? Deu para ver? pô, Ficou maior a imagem, né? nossa, E aqui, mais uma vez, ó, mais uma vez, que cena é essa? Eu vou mostrar para vocês da mesma forma, tá vendo? Mais alguém sendo queimado numa fogueira, podem ver que está fora dos palácios, tem pessoas aqui impressionadas, comovidas, e a gente já vai ver de que figura se retrata, a quem retrata essa figura, tá bom? A joia, viram? esse Joia até aí? Então vamos agora camarada não descobrir. tinha misericórdia nenhuma, hein? Nenhuma, Júnior. Pensou contrariamente, Júnior, E aí, fogueira né? neles. Uma coisa maligna, diabólica, para a gente repensar, muitas vezes, até mesmo se um dia nos tornarmos, né, um grupo forte e poderoso na Terra. Então, quem era, no caso, esse que estava aqui nesse último slide? Deixa eu mostrar para vocês. Ele está se retratando exatamente. Deixa eu compartilhar da mesma forma. Olha lá, Dil. Deixa eu ver aqui, pôr no Google. Olha lá, mesma coisa. Pesquisar imagem. Olha. Quem é? Está retratando aqui, foi onde eu mandei o artigo para vocês. Que nesse artigo vai comentar sobre. Onde está? Deixa eu pegar aqui agora o artigo. Aqui é nada mais, nada menos. Deixa eu até compartilhar esse artigo com vocês. Deixa eu ver se abriu. Aqui. 6 grandes heresias da Idade Média. Estão vendo esse artigo? Não. Sim, tá bem pequenininho, mas dá para ver. Deixa eu ver aqui qual que é a tela que está aberta para vocês. Irmãos, parar o compartilhamento. Deixa eu fechar aqui. Onde vocês estão, que eu não estou achando. Achei. Vocês estão aqui. Deixa eu agora compartilhar. Não, não é esse artigo, não. É esse. Não estou conseguindo compartilhar, por quê? Só um minuto, tá, irmãos? Me desculpem, porque agora aqui o pastor se perde um pouquinho. Eu vou aqui para a tela inteira, porque agora que eu me encontro. Vamos lá, Período da tirania. vamos lá. Aqui, ó. Viram? 6 Sim. grandes heresias da Idade Média. Aí vai comentar quem são. E aqui é John Hus sendo queimado na estaca. Eu pensei nele, Então, John Hus. E você John sabia Hus. o Aí seguinte, aqui, pode falar, já. quando ele chamava a pessoa, diante do, entre aspas, santo ofício, ele tinha que pedir clemência, renunciar à heresia que estava propugnando e para ter uma morte menos cruel. Menos cruel. Você vê, é isso aí, Júnior. Você vê como os nossos irmãos sofreram. Olha só que interessante agora aqui. Aqui é uma outra figura que retrata o quê? O primeiro concílio de Nicéia. Aqui, olha só, vai ter uma outra figura muito interessante também. Eu mandei esse artigo para vocês no grupo. Mais uma figura. É o massacre dos paulicianos, que a gente viu há pouco. Sim. Por quê? Porque eles eram um grupo dissidente. Você não pode pensar de forma contrária.
Pensou de forma contrária, forca para você. Papa Inocêncio III e a cruzada ao Vigense, né? Esse outro retrato. E aqui também, ó, esse daqui que eu achei interessante. Quem é esse daqui, irmãos? Quem que vocês acham que é esse daqui? Quem é que vocês acham que é esse daqui? Wycliffe? Não. Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a imagem. Notaram? Estão notando ou não? Foi algum grande rei da história aí. Quase isso. É o rei Eusebio. É uma figura da Idade Média que retratava quem? O diabo, ó. Satanás vendendo indulgências. Satanás vendendo indulgências. Ai, ai, ai. Olha as asas aqui, maligna. Olha a cara do dito cujo, chifre. Ele está vendendo as suas indulgências. Então, era uma crítica, né, que era feita. É interessante. Bom, sejamos honestos. Né? Para a época, criativo. Mas a ideia e o quadro mais recente, que é o nosso, é mais forte, né? Ele é mais... o diabo moderno é mais assustador do que o diabo da Idade Média. Mas é tudo diabo, irmãos, tudo diabo. Né? Pastor, fazendo um contraponto com a nossa realidade atual, você pega, eu falo com relação à política. Eu vejo alguns grupos cristãos assim com receio, por exemplo, de um Bolsonaro subir ao poder e se perpetuar, com aspas aqui. Eu acho que muito também levando em consideração essa realidade, né? Sim, o totalitarismo. Sim, pastor. Pode continuar, pastor. Não, eu falo totalitarismo, né, da própria religião, e aí vem Bolsonaro falando sobre fé, Deus e não sei o quê. Na cabeça dele, certamente, esse raciocínio deve parar lá. Agora vamos ser aqui equilibrados como cidadãos que não somos apolíticos. É uma discussão legítima. Em cima disso que nasceram tiranos também. Sim. E aí, vamos lá. Assim como muitos pastores apoiaram Lula no primeiro e segundo governo, no primeiro governo da Dilma, no segundo governo, e agora não estão apoiando, muitos pastores eles são convenientes. Podem ver que o Edir Macedo, logo que o Lula foi declarado vencedor, ele disse, irmãos, nós precisamos perdoar. Entendeu? Hipocrisia, irmãos. Então, assim, há um risco, claro, e agora entra aqui o povo de Deus com sabedoria, saber distinguir o que é de César e o que é de Deus. Precisamos votar, precisamos ter uma atuação. Pastores são pastores de ovelhas, gestores políticos são gestores de político. Quando misturam essas coisas, é perigoso demais. Então, a crítica ela é legítima. Sabe qual que é a grande questão, pastor? Até entrando aqui, um princípio de liberdade. O questionamento deve ser sobre tudo. Só que, atualmente... Deixa eu só concluir, Júnior, só concluir. O questionamento tem que ser sobre tudo, inclusive com o que nós pensamos. Então, não tem problema se questionar. No momento em que o meu questionamento, me torno inimigo, ali já não tem um ponto de diálogo saudável. Porque pode ver que a história do povo de Deus é uma história que Deus permite o questionamento. Davi questionava. Davi buscava a Deus. Davi tinha dúvidas. E ele procurava o pastor, que era o sacerdote, ou ele procurava o profeta. E quando Deus dava uma resposta, ótimo. Quando Deus não dava, ele falava, eu não sei o que eu vou fazer. O que Davi estava mostrando? Que tem coisas que a gente não sabe. Então, assim, todo movimento, seja ele religioso ou não, que ele é um movimento opressor, está fora das linhas das Escrituras. As Escrituras vão nos dar liberdade de expressão. O problema é que, em nome da nossa liberdade de expressão, a gente começa a negar Deus e as verdades. Aí a gente entra para o outro campo. Mas o questionamento, o diálogo, isso é importante. Fora disso, é radicalismo, né? Diga, Júnior. Não, é o radicalismo que ele falou, que a pessoa que tem uma suspeita, né, da direita estar no poder, as pautas da direita e as pautas do costume, conservadorismo. Isso não implica que vai cessear o seu direito de outros que pensam diferente. Quanto à esquerda, ele quer impor um censor. Nós já estamos vivendo isso. Por exemplo, a gente, na rede social, já está querendo dizer, regular as redes sociais. Não é regular, é censura. Censura. É impor uma censura. Porque, por exemplo, a partir do momento que você fala alguma coisa,
e que me ofendeu, o Código Penal já me ampara. Ampara para entrar com injúria, difamação e calúnia, eu te processar, e eu pedir o direito indenizatório no âmbito civil. Eu não preciso criar uma lei. A lei já existe. Agora, a praça pública, a internet é uma praça pública, onde você tem coisas ruins e coisas boas. Agora, quem é receptor, quem é consumidor daquela notícia, são as pessoas, o povo, e ele tem que discernir o que é bom e o que é ruim. Sim, sim. Entendeu? E sabe, Júnior? O Estado falar assim, o Estado ser o dono da verdade absolutista, falar, eu quero dizer o que é verdade, o que é mentira. Isso não existe. Exatamente. Enquanto eu fazia o meu MBA lá na FGV, eu tive a minha primeira aula com a coordenadora do grupo, professora, mestre Ana, e na nossa aula eu fiz um MBA de gestão de pessoas. Ela falava muito sobre um líder muito renomado, enquanto ela tirava o mestrado dela na América, etc. e tal, e o doutorado, ela falava sobre Warren Bennis. E eu fui atrás, desse material e comprei esse livro aqui, de Warren Bennis. Quem foi ele? Ele foi um pensador, um líder, um gestor, uma pessoa muito competente, que lecionou em várias universidades americanas, fez várias coisas super interessantes. E lá nos Estados Unidos, na década de 60, se não me falha a memória, em Harvard, ele dizia o seguinte, que o mundo se tornaria democrático. O mundo se tornaria democrático. Nós, a gente está falando da década de 60, enquanto o mundo vivia aquela grande polarização da Guerra Fria. A gente não sabia o que iria acontecer. Se o grupo de esquerda, opressores, de direitas, opressores, seja quem for, souberem que não é um caminho sem volta, no mundo justo. A democracia, ela veio para ficar. A internet é a maior expressão de democratização. Tentar oprimir é só dar combustível para que eles cresçam mais. O que o movimento de esquerda fez, o que o governo fez, o Centrão, quando colocaram ali o Lula, porque vocês sabem que ele jamais voltaria a ser presidente se não fosse esse grande acordo, foi feito o acordo, ele venceu, fazemos parte de uma democracia, temos que saber lidar, mas por quê? Porque o mundo é democrático. Agora, tentar cercear o nosso direito é uma loucura. Agora, não é porque também o movimento de direita tem crescido e a gente pensa que, e a minha oração é que eles se tornem maduros, para que eles não façam o mesmo. Porque é muito fácil, uma hora a gente só se torna a maioria, e a gente vai para os extremos também. Vai para os extremos, não permitindo, por exemplo, a liberdade de expressão, o costume das pessoas, porque aí a gente também entra por um período quase de inquisição também. Aí é extremismo também. A gente extremismo, tá exatamente. Extremismo. Exatamente. Quando a gente fala hoje, nós estamos vivendo o que falava em 1986, George Orwell. Estamos vivendo esse período agora. Exatamente. Onde o Estado vai dizer o que você deve falar, o que não deve falar, de acordo com o que ele, de acordo com a conveniência dele, com a ideologia dele. Se você falar fora, você vai ser cerceado. Hoje não se pode falar hoje da urna eletrônica. Pensa antes de 2022. Todo mundo podia falar. Fala, questiona para você ver. O cara tá aí. Exatamente. Então, assim, mas você vê, Júnior, na minha opinião, né? Todos esses estadistas nossos atuais, sejam eles de qualquer setor que for, legislativo, judiciário, executivo, eles estão dando um tiro no pé, porque não tem mais como você impedir. É como dizer, por exemplo, que eu não sei onde está agora, porque eu peguei de último momento, mas assim, é uma obra muito interessante que ele faz um apanhado, e uma das sínteses dele é: o mundo se tornará democrático. E quando ele fala mundo, é inclusive o mundo árabe, é inclusive a China, é inclusive tudo. Não tem como. A democratização é um caminho sem volta, porque as pessoas, elas anseiam por liberdade. E no momento que elas conhecem a liberdade e o conhecimento, elas jamais querem voltar àquilo que elas viviam antigamente. Então, hoje, se eles fossem um pouco mais inteligentes, eles teriam um diálogo melhor. Então, agora, que teve, né, essa passeata domingo, inclusive agora, eu espero e torço que realmente o movimento de direitas crie mais maturidade, porque também o movimento de direita errou bastante, com exageros, com a polarização. Então, a gente tem que saber que uma coisa é o Estado, uma coisa é a política, outra coisa é a igreja.
a igreja também tem que ser aberta ao diálogo, tem que ser aberta ao questionamento, senão a gente acaba repetindo a mesma história. Tá bom, meus irmãos? Mas esse não é o tema, né? Mas voltando aqui, vocês viram o diabinho, né? O diabinho tá aí solto, e é o diabo deles, é diferente do nosso diabo de hoje, mas é tudo diabo, tá, irmãos? É tudo diabo. Beleza? Vamos continuar, então? Alguma dúvida? Mudamos um pouco de assunto? Não? Podemos prosseguir? Podemos. Jóia. Vamos lá. Compartilhar aqui para vocês os slides. A gente, então, viu, né? Quem era quem. Vamos lá. Então, agora a gente vai desse slide em diante. Deixa eu compartilhar para vocês. Inquisição Espanhola, as perseguições, que martírio. Agora os petrobucianos e henriquecenses. Dil, leia para nós, por favor, irmão. Agora. Movimentos iniciados separadamente, mas que se uniram. Pedro de Bruys, sacerdote da Igreja Romana, século XII. Estuda o grande livre Pensadores. Abelardo, em 1104, torna-se um reformador no sul da França. É martirizado em 1126. Henrique de Lausanne, monge que se associa a Pedro de Bruys, depois de ativo e longo ministério, morre como mártir em 1148. Olha que interessante, irmãos. Obrigado, Dil. Mais uma vez, qualquer dissidente, o caminho deles era a forca. Até mesmo entre os próprios seus. Não tinha meio termo, né? Continuando falando um pouco sobre essas doutrinas. Por favor, Dil. Doutrinas. Somente profissão de fé pessoal traz salvação. A cruz deve ser rejeitada na adoração, desde que Cristo foi morto nela. Templos são desnecessários para a adoração de Deus. É uma palavra difícil, é transubstanciação e a observação da ceia do Senhor são práticas recusadas. As Escrituras são a única autoridade, sendo desprezados os pais da igreja e a tradição. Ou seja, né, aqui a gente já nota neles uma certa inclinação a serem dissidentes sem viés filosófico. Porque os outros grupos, nós notamos que eles misturavam, inclusive, e uniam-se ao quê? Aos conceitos filosóficos, principalmente dos gnósticos. Aqui já não. Aqui já há uma desassociação com relação à igreja institucionalizada. No entanto, eles tentam enxergar aquilo que era melhor, de uma forma, eu diria, tentando limpar aquelas roupagens opressoras, né? Como o templo, a ideia da transubstanciação. O que seria essa transubstanciação, irmãos? Tem a consubstanciação e a transubstanciação, assim como tem a ceia memorial. A ceia memorial é a que fazemos, em memória de mim. O pão e o vinho representam algo. A transubstanciação é, no momento em que você toma o cálice, ali, dentro de você, se tornará não mais cálice, não mais hóstia, e não mais pão e vinho, mas sim vai se transformar no corpo de Jesus e no sangue de Jesus. Porque, segundo a transubstanciação, seria esse significado. Já a consubstanciação é que na hóstia contém o corpo de Cristo e contém, naquele pão e naquele suco de uva, contém o que? A carne e o sangue de Cristo. Então, assim, essas ideias, né, sobre a ceia, a gente vai trabalhar muito mais nas doutrinas de teologia sistemática, tá bom? Mas, assim, a síntese é essa. Então, eles estão fazendo uma ruptura. Eles não estão vendo isso na Bíblia. Eles não estão vendo essa necessidade de estar indo ao templo. Pensem, irmãos,
para um povo que quer dominar as massas, a casa de Deus se torna necessário para você dominar as massas. No momento que você tem essa ruptura de que eu não preciso mais daquele lugar para adorar a Deus, logo eu também não preciso mais daqueles líderes, logo eu posso buscar a Deus sem estar ali. Então há uma ruptura de pensamento. Não estou falando aqui que é desigrejado, tá, irmãos? Estou falando o seguinte, que hoje a gente tem esse fenômeno novo, né, chamado desigrejado. Mas nesses dias não. Nesses dias eles queriam somente ter a ruptura com o cristianismo institucionalizado, tá bom? Continuando aqui, então. Pode ver que até os pais da igreja, a tradição, eles jogam tudo no lixo. Pastor, e Agostinho joga no lixo também. Porque para o católico, irmãos, Agostinho foi o Santo Agostinho. Para o católico, Crisóstomo é Santo Crisóstomo. Então, o problema é esse, é saber separar as coisas, sabe? Separar a criança da água suja, né? Muitos pegam a água suja que você banhou ali a criança e joga fora junto com a criança. Não, você joga fora a água suja, deixa a criança, né? Uma coisa é Agostinho, uma coisa é Crisóstomo, uma coisa é Policarpo, e outra coisa são as tradições que alguns pais da igreja tiveram, até alguns tiveram pensamentos errados. Nós aprendemos aqui recentemente que alguns pais da igreja questionavam alguns livros. Irmãos, era um outro momento da história. Então, assim, agora o problema não é o questionamento, o problema são as heresias que outros grupos tinham, né? Diga, Júnior, você ia falar alguma coisa? Não? Não? Então tá jóia. Então leia para nós, então, agora os valdenses. Júnior, por favor. Iniciou-se com Pedro Valdo, em Lyon, no fim do século XII. ênfase no ensino das Escrituras. Dá uma pausa aqui. Opa, olha aí, coisa linda. Retorno. Então, olha aí, ênfase nas Escrituras, século XII. Olha como Pedro Valdo vai começar a ser um movimento dissidente. Vamos aqui fazer um breve apontamento. Seria um pequeno avivamento? Podemos classificar como um pequenino avivamento isso daqui? O que vocês acham? Volta às Escrituras é um indício, né? Agora, eu falo um pequenino porque nós não temos, assim, todos os detalhes, mas vamos pensar como uma comunidade, durante anos, retornando às Escrituras. Irmãos, por isso que estudar sobre os dissidentes da Idade Média é também ver a possibilidade de que, assim como os primeiros grupos, a gente tem muito pouca informação, eu pergunto, será que não houveram dissidentes do próprio catolicismo, seja católico romano, ortodoxo grego, que realmente voltaram para as escrituras? Grupos que foram dizimados e mortos? Ou seja, focos de avivamento onde o diabo tentou impedir? Eu não tenho dúvida. Muitas coisas foram apagadas, né, durante a história. Por quê? Porque não é interessante que esses grupos criassem força, tivessem lembrança. O que se fazia um reino na antiguidade? Um reino na antiguidade, quando ele vencia o inimigo, eles apagavam, destruíam tudo daquele reino. Porque não era interessante eles perpetuar a história daquele reino. Eles dizimavam tudo. E por isso que eles construíam, reconstruíam, ali colocando até os seus artefatos agora para perpetuar a sua história. Então, aquelas dinastias ou reinos que tiveram uma longevidade, um alcance maior, aí não tem como impedir as suas conquistas. Mas, quando vinha um governo, geralmente eles tentavam reconstruir sobre o outro para dizer, ó, eu sou melhor, eu sou maior. Então, assim, na história também da Idade Média, aconteceu muito disso. Eles não deixavam com que nenhum rastro de nada que fugisse o pensamento deles aflorescesse. Na eternidade, a gente vai ter conhecimento de causa de muitas coisas que eu não tenho dúvida que Deus sempre separou os seus 7.000, mas muitas coisas se perderam na história, né? Isso é trágico, irmão, isso é trágico, né? Agora, aqui já começa a ter algo um pouco diferente, né? Os valdenses. Alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo, né? Acho que começa a centelha, né, do retorno à palavra de Deus, né? Isso aí. Então, Gil, tenha bondade, filho, por favor. Sim, claro, pastor. Só tem que ver onde que o Júnior parou aqui. Ah, parou aqui no Reno.
excomungados em 1184, no Não, concílio foi na segunda parte que parou. Na segunda parte. Não leu a terceira. Aceitação? Aceitação no sul da França, na Itália, na Espanha e no Vale do Reno. Dá uma pausa aqui. Olha só que interessante, irmãos. Olha aqui, já tendo aceitação. Sul da França, Itália, Espanha. Opa! Ó, então, perceba, concorda que para apagar a história de vários países já se torna mais difícil? Entendeu? Então, continua para a gente, por favor. Excomungado em 1184, no concílio de Latrão. Dois sínodos tentam impedir o movimento, proibindo a leitura da Bíblia na língua do povo. Então, aquilo que Lutero fez não foi algo exclusivo de Lutero. Entenderam, irmãos? Isso é lindo, né, irmãos? Quando a gente começa a acompanhar e ver como Deus vai trabalhando no meio do seu povo. Doutrinas. Maísa, por gentileza, leia para nós, Ilha, por favor. Leio sim, pastor. Escrituras como única autoridade. Necessidade do batismo de crentes. Negação da autoridade da Igreja Romana. Não aceitação do purgatório e da oração dos santos. Inconsistência da transubstanciação. Pregadores sem imposição de mãos. Ordenação. Recusa da confissão canônica. Rejeição de juramentos e guerra. Pacifismo. Ou seja, eles eram pacifistas. Pastor, irmãos, imaginem, um grupo pacifista, eles estavam sujeitos a morrerem se alguém fosse contra eles. Eles eram dizimados sem escrúpulo. Pastor, mas os valdenses foram os únicos pacifistas? Não. Muitos anabatistas também foram pacifistas. E aí, pastor, que depois que morreu a primeira, a segunda, a terceira leva, vocês vão aprender isso bastante história da igreja. Aí os outros grupos já não se tornaram tão pacifistas, porque eles falaram assim, não vai sobrar mais ninguém. Deus não quer que entremos numa guerra, mas quando vem alguém querer nos matar, precisamos nos defender. Entenderam? Então, assim, mas no primeiro momento, irmãos, é um momento de retomada, de renovo, né? Então, interessante, né, irmãos? Podem ver que há um retorno às escrituras, há um retorno, né, às questões mais sacras, né? Esse daqui a gente já leu? Não, já leu? Não, peraí. Está voltando? Os Valdenses. Isso. Doutrinas, tá. É aqui, né? Mais uma figura. Aqui já são outros pré-reformadores. Aí vai vir agora John Wycliffe. Deixa eu só ver aqui. Irmãos, já deu o nosso horário novamente. Alguma dúvida até aí? Não. Nenhuma dúvida? Deixa eu só... Tranquilo. Só um segundinho. Então, vamos lá. Continuando. Não, deu o nosso horário, irmãos. Vamos ter que parar a gravação, né? Ok. Né? Vamos dar uma pausa, então? Sim, prossiga. Alguma dúvida até o momento? Não? Tranquilo? Para eu fechar aqui o bloco, então. Percebam, irmãos, como os nossos irmãos, e aqui eu estou chamando de irmãos, mesmo alguns não sendo nossos irmãos, mas foram grupos dissidentes, como grupos sofreram no passado. Simplesmente que pensaram de forma contrária. Mas numa perspectiva espiritual, a gente não pode perder de vista que Deus ele pode sempre, ao longo dos séculos, ter levantado pessoas, ter feito com que pessoas, até mesmo da aristocracia daquele país, daquele reino, conhecessem a Bíblia e se convertessem. Mas, assim, ao mesmo tempo, quanto o povo de Deus não perdeu. E o quanto a gente não perde por ser um povo que muitas vezes oprime os demais.
Na realidade, nós achamos que a liberdade de expressão, num primeiro momento, ela é péssima, mas não. A opressão acaba sendo muito mais péssima, porque muitas vezes nós nos tornamos tiranos em nome de Deus. E por isso que também quando a história retrata os erros católicos, os erros de vários movimentos, a gente fica corado de vergonha. Por quê? Porque em nome de Deus fizemos tanta atrocidade. E aqui eu estou falando como povo cristão, de uma forma geral. Que Deus nos livre de sermos assim tão intransigentes, que Deus nos livre de sermos assim tão cegos, né? Em nome de Deus. E é por isso que alguns ateus comunistas vão falar que, por exemplo, a religião é o ópio do povo. Mas hoje eu poderia parafrasear dizendo também que as ideologias é o ópio do povo, sejam elas quais forem. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela fica cega dentro das suas crendices e não enxerga um palmo à frente do seu nariz, olha só para o seu próprio umbigo, não consegue ver o que está a 1 metro diante delas. E diante desse pensamento, os muçulmanos, durante séculos, eles não viveram com tanta ignorância. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, os muçulmanos, eles, durante esse período em que a igreja cristã sucumbia nas suas ignorâncias, os islâmicos, eles estavam tendo contato com judeus, com outras religiões, com cristãos, e eles estavam fazendo ciência, matemática, astronomia. Várias descobertas se dão no mundo árabe. Por quê? Porque eles não foram radicais. Hoje, o mundo árabe é muito dividido, vocês sabem disso, temos os grupos radicais, mas percebam que essa é uma virtude do ser humano. Quando a gente não é radical, que a gente respeita o outro, contra-argumenta, a gente só cresce, mesmo que não tenhamos a mesma religião, tá bom? Fica aqui. Só no início aí, do século VI, no surgimento de quando nasce o Islã com Maomé, eu acompanhei a história e eles começam uma expansão, e eles atacam, eles tomam muita cidade, é a expansão do Islã. Sim, entendeu? sim. Não, mas eu não estou também fazendo uma defesa cega sobre ele, Júlio. Eu estou querendo dizer que, no contexto, é óbvio, né? Imagina, se um grupo islâmico... Assim, eu acho que nesse período antes dele, sim, mas após o surgimento e instituição do Islã, começa em pequena escala e vai crescendo, Sim, sim, ele vai crescendo, mas mesmo quando ele se tornava um grupo dominante, naqueles momentos, é óbvio, logo depois das expansões, você pode ver que até mesmo eles se dividem entre aquilo que hoje nós conhecemos como sunitas e os xiitas. Quem são os sunitas e quem são os xiitas? Até para a gente concluir aqui. Os xiitas é aqueles que seguem apenas o Alcorão, pura e simplesmente. E os sunitas são quem? São aqueles sucessores de Maomé, que eles têm a Suna. O que seria a Suna? Seria as doutrinas do Alcorão, que eram os príncipes do Islã, que acabam sendo influenciados, segundo a tradição, e criam a Suna. Então, pode ver que até hoje eles têm uma grande discussão, mas mesmo assim, aqueles que são mais esclarecidos, eles sabem conversar e conviver com outros grupos. É claro, vão ter os seus extremos, eu não estou aqui fazendo uma defesa de que quando eles atacavam outro reino, eles também nos subjugavam, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que a maneira em que o catolicismo, através dos seus governos, eles acabaram com judeus e com muçulmanos. Pode ver que na história, esse ódio que os judeus têm até hoje do cristianismo não vem simplesmente de Cristo e nem da igreja primitiva, foi por causa das cruzadas. Sim, claro. Então, é isso que eu quero dizer, Júnior. Então, assim, essa atitude tão agressiva, a gente pode cair nos mesmos erros, né? Pode ver que se a igreja se tornar uma igreja intransigente, onde a gente, em nome de Deus, governa, e em nome de Deus coloca uma união com o Estado, e a gente põe regras que faz uma mistura, a gente pode também cair nos mesmos erros, né? Por isso que eu estou só comentando, para a gente sempre estar aberto ao diálogo, ao questionamento, né? No essencial, unidade. No não essencial, respeito. E nas demais coisas, amor. Tá bom? É claro que os assuntos, né, são muitos, e aí a gente deixa eles para a história eclesiástica. Aí dá para a gente até pincelar um pouco melhor, tá bom?
Como o nosso assunto aqui, a pauta principal é a história dos avivamentos, só quero mostrar que nesses grupos dissidentes eram maneiras em que Deus estava chamando os seus 7.000 em cada período da história, tá? Beleza, meus irmãos? Posso parar aqui a gravação? Beleza. Beleza. Fechado, então eu vou parar.